A Polícia Federal determina o retorno imediato de Eduardo Bolsonaro ao cargo dele na Polícia Federal. E segundo o ato normativo, o período de afastamento de Eduardo para cumprimento de mandato eletivo chegou ao fim. Vou chamar agora a Anita Prado, que tem informações sobre essa decisão publicada no Diário Oficial da União. Ela vai trazer todo o detalhamento sobre isso para nós. O que significa exatamente essa decisão? Anita? Isso, Lívia, notícia quentinha chegando aqui. Isso significa, na prática, que Eduardo Bolsonaro agora ele volta a ser um funcionário concursado aqui da Polícia Federal. Ele é escrivão na corporação. Essa decisão, como você disse, foi publicada no Diário Oficial de hoje. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado federal, teve o seu mandato cassado na Câmara no dia 18 de dezembro por excesso de faltas. A perda do mandato foi declarada com base na Constituição Federal, que proíbe deputados e senadores a faltarem mais de um terço das sessões deliberativas ao longo do ano. No ato declaratório assinado pelo diretor-geral de gestão de pessoas da Polícia Federal, Licínio Nunes de Moraes Neto, o exercício de mandato consta a cassação, no ato declaratório consta a cessão do afastamento para o exercício de mandato eletivo de Eduardo a partir de 19 de dezembro de 2025. O documento também determina o retorno imediato ao cargo efetivo na lotação de origem, portanto, na Polícia Federal, ainda que neste momento, para fins declaratórios e de regularização da situação funcional. A PF, Lívia, também declara e chama a atenção sobre a ausência injustificada, que pode resultar na adoção de providências administrativas e disciplinares. Ou seja, ele, como funcionário aqui, como servidor da Polícia Federal, foi cedido para uma função de confiança, um cargo em outro órgão, no caso a Câmara dos Deputados, e por ele ter faltado, por ele ter sido cassado, ele também, ao que tudo indica, está ali na mira da Polícia Federal, que pode, tomar medidas administrativas e disciplinares por conta dessas faltas. Eleito por São Paulo, importante, Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos atualmente desde o início do ano passado e afirma que deixou o país por sofrer perseguição política. Durante o período, ele tentou até exercer o seu mandato à distância e tentou também driblar esse livro, o registro de ausências na Câmara, mas não teve sucesso, Lívia. Então agora, Eduardo Bolsonaro volta a ser, pelo menos no papel, um funcionário escrivão aqui da Polícia Federal. Obrigada. Anita, segura aí, minha amiga. Eu vou passar para o Celso agora analisar essa notícia de agora, que acaba de chegar, e já eu volto com você, porque eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Celso, quero falar de impactos agora políticos disso. A gente sabe que Eduardo Bolsonaro tem um papel na direita brasileira de interlocução internacional que é muito evidente. Como a direita se articula fora do Brasil, ele faz esse papel de mediação dessa articulação. E a gente vê a situação dele ficando cada vez mais difícil. Não há intenção de voltar para o Brasil, sobretudo após as últimas decisões na Justiça. E agora, com essa perda de mandato, que foi determinada pela mesa diretora na Câmara dos Deputados, por causa de faltas atingindo o limite, é razoável e é compreensível e até protocolar que ele tenha de retornar a esse cargo na Polícia Federal, do qual ele estava afastado porque era deputado. Se não é mais deputado, se ele foi afastado do cargo, perdeu o cargo pela mesa diretora da casa, então ele teria automaticamente de reassumir este cargo na Polícia Federal. E agora está em risco, porque ele nem está aqui no Brasil. Agora, todas essas movimentações em torno de Eduardo Bolsonaro acabam impactando, na sua opinião, nessa postura dele, nessa interlocução dele internacional em relação à direita brasileira? Eduardo Bolsonaro, depois de perder o mandato como deputado, ele realmente que enfrentou um certo isolamento político depois de uma derrota ali de narrativas, especialmente no episódio do tarifaço ali junto ao Trump. Ele realmente ficou isolado politicamente nos Estados Unidos e eu enxergo esse movimento aí, desse pedido do retorno dele ao cargo, como uma tentativa de encontrar novamente ali
um espaço para ele, mas certamente ele ocupa um espaço central, especialmente ali no núcleo duro do Jair Bolsonaro. Ele ficou impedido ali, vamos dizer assim, de voltar ao Brasil, especialmente porque ele sabe que vai ter complicações jurídicas ao voltar para o Brasil. Naturalmente, isso acabou direcionando o próprio Flávio Bolsonaro para ser indicado ali como um possível sucessor do Jair Bolsonaro. E o Flávio, por sua vez, que vem tentando mudar um pouco a sua imagem, fazer uma transição de imagem ali para um político um pouco mais moderado. Ele que já fez algumas falas públicas aí, dizendo que ele tomou a vacina, ou seja, se afastando um pouco de um ponto ali que foi sensível, especialmente na avaliação da opinião pública em relação ao Jair Bolsonaro, que foi muito criticado ali durante a pandemia. Então o Flávio já faz esse movimento, e é um movimento que o separa do próprio Eduardo Bolsonaro, que vem radicalizando cada vez mais e fazendo declarações muito fortes. A gente vê uma diferença de posicionamento muito grande entre os dois. Então todo esse isolamento político e derrotas consecutivas políticas ali do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos agora vão culminar em próximas etapas, entendo eu, de uma busca para buscar um espaço ali de qual cadeira que ele vai conseguir ocupar a partir de agora, já que muitas portas foram fechadas para Eduardo Bolsonaro.